vou passar a palavra para o pastor Pioli, ele vai fazer o louvor para nós hoje à tarde. Obrigado, pastor. Boa tarde, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos ficar de pé para a gente louvar, agradecer ao Senhor por mais esse dia de vida, agradecer ao Senhor pelo privilégio de todos nós estarmos aqui nesse lugar. Saiba que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, reservou esse momento para todos nós, amém? Quem sabe, canta comigo. Quero ver se vocês estão afinadinhos. Galerinha do violão, não toquem por enquanto. Cantem comigo assim. Cantem comigo assim esse refrão. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Galerinha, a gente está louvando para quem? Deus. Deus gosta de ouvir a nossa voz, sim ou não? Então vamos lá de novo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por ser
Páscoa. Continuem, permaneçam de pé, por gentileza. E a gente sabe que Páscoa é tempo de renascimento. Olhem aqui para o tio, por gentileza. Páscoa é tempo de renascimento. Páscoa é tempo de agradecer, porque desde a fundação do mundo, o Messias, Jesus Cristo, já estava escrito, segundo os profetas, a descendência que Jesus viria e que levaria consigo todos os seus pecados. E hoje a gente está aqui por causa dele. Hoje a gente está aqui mais do que isso. É para ele. Amém? Cantem comigo assim. Quem sabe canta. O universo chora, o sol se apagou, ali está o Salvador.
aplaudir esse Senhor maravilhoso. Obrigado, Senhor, por todos esses jovens aqui presentes, e agradecer pela minha vida, pela vida dos nossos colaboradores, professores, diretores, agradecer pelo privilégio de fazer parte dessa instituição de ensino tão transformadora. Deus, muito obrigado. Passo agora a palavra para o pastor Wilson. Eu quero agradecer também, em nome de Jesus, a presença aqui da Laurinha, do Gabriel, que são irmãos, do nosso amigo outro Gabriel, a nossa amiga Vitória, o nosso amigo Vitor, meu filho Apolo e nosso amigo João Pedro. Vamos dar uma salva de palmas para o cara. Amém, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te adorar com alegria. Obrigado, Senhor. Passo a palavra aqui para o pastor Wilson. Obrigado. Pode sentar. Muito bom. Muito bem. É muito bom a gente cantar louvores ao nosso Deus, né? A gente já cantou, a gente já orou. E agora a gente vai para um momento bem especial, que é o estudo da Palavra de Deus. Para isso eu preciso da sua cooperação, tá bom? Então todo mundo olhando para frente, sem conversar aí com o coleguinha. Nós estamos estudando aqui no primeiro trimestre, princípio da soberania de Deus. Nesse princípio da soberania, quem que é a pessoa que a gente está estudando? Deus. E a gente já falou duas coisas importantes aqui sobre Deus. Primeira delas, Deus é o Criador e Ele é extremamente criativo. Deus fez o universo do nada, fez a menor das criaturinhas invisíveis que existem por aí e fez você, essa pessoa maravilhosa que você é, do jeito que você é. E Deus pensou em cada detalhe, quantos cabelos, quantos fios de cabelo você ia ter na cabeça, quantos dentes você ia ter na boca, né? Quantos centímetros de altura, quantos quilos, se bem que a gente às vezes aí altera um pouco o projeto inicial, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus te criou do jeito que você é, e você deve louvá-lo, agradecê-lo por isso. Segunda coisa que nós falamos sobre Deus: Ele é extremamente criativo, Ele é o Criador e... Não, ainda não falamos disso. Poderoso. Deus é poderoso. Isso significa que Ele tem um pouquinho de força? Ele tem poder? É mais do que isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Significa que cada poder existente no mundo e todos os poderes existentes no mundo emanam de quem? Quem é a fonte? É Deus. Vou dar um exemplo para você. Está vendo essa lâmpada aqui? Tem poder aqui, não tem? Tem energia, tem força aqui, não tem? Essa força que você está vendo com seus olhos, transformada em luz, esta força, ela existe por si só? Ela vem de onde? Ela está derivando de uma outra fonte. Se for lá atrás apertar o interruptor, o que acontece com essa lâmpada? A força acabou. E essa força que está chegando até aqui, ela vem de onde?
vem da corrente elétrica. E as correntes elétricas vêm de onde? Vem das usinas. E o que é que colocou força ali para aquela usina funcionar? A gente vai fazendo essas perguntas e a gente vai retrocedendo até chegar numa única resposta. Toda força, todo poder vem de Deus. Ele é a origem, Ele é a fonte de toda força, de todo poder. A gente falou sobre isso aí. Hoje a gente vai falar sobre uma outra qualidade de Deus. Não é bem uma qualidade, esse aqui é mais difícil da gente entender. A gente vai falar de algo que Deus é. Aí eu preciso da sua atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar de Jesus? Jesus de Nazaré? Sim. Jesus é Deus? Sim. Uma parte dele. Hã? Jesus é uma parte dele. Jesus é uma parte dele. Deus Pai. Muito bem. E quando é que Jesus de Nazaré nasceu? 20, vamos assumir que seja aí, 25 de dezembro, no Natal. E aí? Existia, e quem é que existia antes de Jesus de Nazaré? Deus não existia antes de Jesus de Nazaré? Qual era o nome dele? Jesus nasce no dia 25 de dezembro, certo? E antes dele nascer, quem era Deus? Vou fazer uma outra pergunta. A gente vai construir aqui o nosso ensino, por isso eu preciso que você preste atenção. Já ouviram falar do Espírito Santo? Sim. E o Espírito Santo é Deus? E quando é que ele nasceu? Não foi no dia 25 de dezembro, né? E agora vamos falar de uma outra pessoa. Se Jesus Cristo nasceu, ele teve um pai, não teve? E quem é o pai de Jesus? Não é o José, é Deus. Isso é confuso para você? Então nós temos o Deus Pai, temos o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós que somos cristãos, presta atenção na pergunta que eu vou fazer agora, hein? Vai cair na prova. Presta muita atenção. Se nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, significa que nós cristãos que cremos na doutrina da Santíssima Trindade, nós temos 3 deuses. É isso? Como não? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3. Olha aí, vocês estão espertos, hein? Pessoal, essa é a doutrina mais difícil das pessoas assimilarem, porque ela é um mistério. Ela é um mistério. Sabe o que é um mistério? É aquilo que existe, mas é difícil de explicar. E quando a gente está falando da Trindade, a gente não está falando do amor de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus. A gente está falando de algo que Deus é. E aí a gente está falando da substância divina. E a nossa cabecinha, ela é muito pequena, ela é muito limitada para poder falar da substância divina. E aí a gente tem que aproximar desse conhecimento de uma forma muito vagarosa, para a gente não confundir. Porque tem muitas pessoas que acham que são 3 deuses. Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós adoramos 3 deuses. Mas a Bíblia diz que só existe um único Deus. Não é verdade? Então, só existe um único Deus. E esse Deus,
Vamos decorar isso aqui, ó. É uma fórmula igual a fórmula de Bhaskara, é uma fórmula matemática. Existe um único Deus, só há um único Deus, que existe em 3 pessoas distintas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas que compartilham, que participam da mesma substância divina, que é una, que é única, que é Deus. Então há um único Deus que se revela, que existe em 3 pessoas distintas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso significa que Jesus de Nazaré, que nasceu no dia 25 de dezembro, ele é Deus, 100% Deus. E que, portanto, se ele é 100% Deus, ele já existia antes do dia 25 de dezembro, certo? 25 de dezembro é a data histórica que o Verbo de Deus, o Filho de Deus, se torna homem. É quando ele nasce na nossa história, no nosso tempo. É quando ele se faz homem. Mas ele já existia antes. E isso é muito legal, porque quando você vai lá para o Velho Testamento e você começa a ler o Velho Testamento, você vai perceber ali aparições de Jesus antes dele nascer. Antes dele nascer, a Bíblia já falava de Jesus, não como alguém que viria apenas, mas como alguém que já existia. Uma vez, viu, sexto ano, estão entendendo o que eu falei? Não estão, né? Então vamos entender agora? Uma vez, Jesus falou uma coisa muito interessante. Os seus opositores estavam implicando com Jesus. E eles estavam muito bravos com Jesus. E eles falaram uma coisa assim: olha, porque você fica fazendo essas coisas aí, mas você não é como o nosso pai Abraão. E aí eles falaram uma coisa assim, e Jesus disse algo para eles que deixou eles muito bravos. Eles ficaram bravos, eles pegaram pedras para jogar em Jesus. Jesus falou assim para eles: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa curiosa. Sabe quantos anos Abraão viveu antes de Jesus nascer como homem? Mais de 1000 anos, bem mais. E Jesus falou isso para eles. Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. E eles falaram: olha, você não tem 50 anos de idade e você viu Abraão? Abraão viveu mais de 2000 anos atrás. Você está louco? Tem minhoca na cabeça? Falar um negócio desse? Você não tem 50 anos e disse que viu meu pai Abraão? E aí Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. Como é que pode um negócio desse? Você entende? Ele está falando que ele, enquanto Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Então é claro que como homem, ele vai ter um dia que ele vai nascer, bebezinho, filho da Maria, nasce na manjedoura. É o dia de nascimento quando ele se torna homem, mas ele já é desde a eternidade. Ele já existe desde a eternidade, porque ele é Deus. Então, quando a gente está falando e lendo na Bíblia sobre Jesus, nós não estamos falando só de um homem, nós estamos falando do homem-Deus, ou do Deus-homem. Aquele que é homem, mas é 100% Deus. É Deus feito homem, é Deus que nasceu como homem. E ele aparece no Velho Testamento, antes da sua encarnação.
Vou hoje terminar só com esse versículo aqui, para vocês verem. Pode avançar mais um aí. Lá na criação, primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículo 26, quando Deus estava planejando fazer o homem, olha o que ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente já estudou aí a criação o ano passado, em seus detalhes. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, e eu quero que você pense bem antes de você responder. Aqui, Deus tinha criado já o universo, já tinha criado a terra, tinha criado os animais, as plantas, e agora Ele vai criar o homem. Não existia nenhum ser humano. E Deus está dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vou fazer uma pergunta para você: com quem é que Deus está conversando? Você acha que é com Jesus? Quem mais acha? Alguém fala assim: está conversando com Adão. Não, ele vai fazer o Adão. Adão nem existe ainda. E olha o verbo que ele usa o primeira pessoa do plural, façamos. E olha os pronomes, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha, aqui a gente não tem uma prova da doutrina da Trindade, mas pelo menos tem mais de uma pessoa aqui. Não é uma só falando, mas pelo menos duas, porque para usar o pronome no primeira pessoa do plural, você tem que ter pelo menos duas pessoas, concorda? E ele está dizendo: façamos. E a gente sabe, por outros versículos da Bíblia que nós vamos estudar, que ele está conversando aqui, é uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde que aparece o Espírito? O Espírito apareceu antes, o Espírito lá no versículo 2, quando dizia: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui nós temos as três pessoas conversando. Vamos fazer o homem? Vamos criar o homem? E as três pessoas concordam: vamos criar o homem. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem,